Dia 5. Ajude o seu filho a lidar com a culpa. Um dos objetivos dos pais deve ser ajudar os filhos a ter uma consciência forte e sadia. Eles precisam conhecer a culpa, aprendendo a diferença entre o fato da culpa e os sentimentos de culpa. A culpa nem sempre é decorrente de uma transgressão verdadeira. A má compreensão da culpa pode trazer resultados indesejados. Uma pessoa pode sofrer a opressão de um superego tirano e cruel que não sabe distinguir a culpa injustificada da verdadeira. Ou pode acontecer o contrário. A pessoa é capaz de fazer coisas erradas sem demonstrar nenhum sentimento de culpa. É importante que os nossos filhos, e nós mesmos também, saibam distinguir a culpa factual da falsa. Ambas, geralmente, são acompanhadas por sentimentos desagradáveis. Mas o sentimento de culpa verdadeiro pode trazer o arrependimento e o perdão, enquanto o falso serve apenas para nos atormentar e nos destruir. A culpa factual é o resultado da violação de leis civis ou morais. Quando Marco chega em casa do colégio se sentindo vazio e triste porque colou na prova de matemática, ele está experimentando os sentimentos negativos da culpa factual. O sentimento de culpa que vem do fracasso de alguém em obter a aprovação ou a estima dos outros é o resultado da falsa culpa. Quando Susana, de 6 anos de idade, cai no playground e se sente rejeitada e tola porque os seus amigos a chamam de bebê chorão, isso é falsa culpa. Sentir-se culpado por se superestimar em algo é um outro tipo de falsa culpa. Um bom exemplo é quando Jaime fica envergonhado e atrapalhado porque começou a tocar no tom errado. Com frequência, as crianças lutam inutilmente contra sentimentos de culpa recorrentes, porque não conseguem identificar a sua causa e, portanto, não podem eliminá-la. Cada um dos tipos de culpa descritos acima requer um tratamento diferente. A culpa factual de Marcos, por exemplo, desaparecerá quando ele admitir para si mesmo que o que fez foi claramente errado, confessar isso a Deus, aos seus pais ou ao professor. Desejar enfrentar as consequências e assumir um compromisso pessoal de não repetir o erro. Na Bíblia, isso se chama arrependimento. Cada uma dessas ações é necessária para eliminar os sentimentos da culpa factual. O sentimento de culpa por chorar da pequena Susana desaparecerá quando ela for encorajada a se permitir chorar quando se sentir magoada, mesmo que os outros debochem dela. As crianças precisam compensar sua vulnerabilidade em relação à aprovação ou rejeição dos seus colegas, adquirindo mais confiança em suas próprias percepções e decisões. A culpa de Jaime acabará quando ele assumir que suas expectativas são irreais. Ele próprio é o seu pior crítico e precisa desesperadamente do amor e da aceitação incondicional dos seus pais, que não se alteram nem diminuem quando seu desempenho não é perfeito. O amor incondicional, mais do que tudo, ajuda a criança a enxergar a si mesma como uma criatura especial e valiosa para Deus. Confira algumas dicas importantes que podem ajudar o seu filho a ganhar mais habilidade para lidar com a culpa. Evite intensificar a culpa dizendo à criança que ela é uma pessoa má por ter feito uma coisa tão terrível. Enfatize que o comportamento é mau, mas não a pessoa. Repudie o pecado, mas ame o pecador. Nunca prive a criança do seu amor e afeto como forma de punição. Deixe que o seu filho reflita o amor de Deus, que é incondicional, apesar dos nossos erros. A intensidade da sua medida disciplinar deve ser adequada à gravidade da transgressão, e não à intensidade do seu desprazer. Se for preciso, espere algum tempo até esfriar a cabeça antes de aplicar uma punição. Quando punir, faça sempre de uma forma que preserve a autoestima e a dignidade do seu filho.
Não o castigue fazendo acusações ou proferindo insultos, xingamentos, e nem dizendo: você é um grande preguiçoso ou você sempre comete esse tipo de erro ridículo. Não o humilhe na frente de outras pessoas. Estabeleça as tarefas, responsabilidades, limites e regras para o seu filho de uma forma que melhore as chances de sucesso dele. Tenha uma expectativa que esteja de acordo com o nível de maturidade atual, para evitar a crueldade de metas impossíveis e decepções constantes. Fique atento a publicações, programas de TV, filmes e experiências de vida que demonstrem atitudes saudáveis e soluções para a culpa. Ajude o seu filho a entender a ética das situações, que acompanha a maior parte dos erros de julgamento em nossa cultura quanto ao certo e errado. Quando seu filho descrever o comportamento de um colega, aproveite para perguntar: isso foi certo? Por quê? Você dará um novo caminho ao raciocínio do seu filho. Mostre com a sua própria vida a melhor maneira de reagir aos 3 tipos de culpa. Quando seu filho observar e confrontá-lo apontando um erro que você tenha cometido, aceite abertamente e use esse momento como uma oportunidade de crescimento para você e para ele. Deixe que ele veja que você também se arrepende. Perdoe o seu filho e ensine a arte de perdoar os outros. Você não poderia dar ao seu filho um presente maior do que a compreensão das causas da culpa e a capacidade de lidar com ela. A consciência clara desses assuntos será a base para uma vida feliz e saudável.